Olá pessoal, tudo bem? Meio-dia e 7, boa tarde. Nós estamos começando a live do Terceiro Tempo, diretamente da redação do Terceiro Tempo aqui na Avenida Paulista 807, nesta segunda-feira, 16 de março de 2020, dia importante, mais um dia importante para o esporte brasileiro, para o futebol brasileiro, dentro deste atual contexto em que nós estamos vivendo. Federação Paulista de Futebol em reunião com os clubes, que essa reunião que começou por volta de 10 da manhã. Muito bem, a Federação Paulista de Futebol determinou agora há pouco, em consenso com os clubes, parece que alguns clubes tiveram que ser convencidos de que esta seria a melhor medida, mas enfim, o Campeonato Paulista está suspenso por tempo indeterminado, era o que se esperava. Na realidade, a rodada do final de semana terá complemento nesta segunda-feira com o Derby Campineiro, que será realizado lá no Brinco de Ouro da Princesa sem a presença de público. E após a realização do Derby, o campeonato estará oficialmente paralisado. Já está, na realidade, né? Por tempo indeterminado, portanto. Isso já está se repetindo pelos outros estaduais Brasil afora, né? Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que fez o anúncio já no domingo mesmo, Rio de Janeiro também deve confirmar isso aí. Era algo já bem previsível dentro desse quadro que a gente está vivendo. O que a gente quer saber é o seguinte: será que nós teremos tempo hábil para... Nossa, está no ar? Não está no ar, hein? No Facebook, acho que nós não estamos lá. Bom, mas enfim, para você que está acompanhando a gente aí no YouTube, tá. Beleza, maravilha. Então, para você que está nos acompanhando aí, a pergunta é a seguinte: você acha que nós teremos condição? Quando eu digo condição, é tempo hábil, né? Datas, essa questão toda, para dar sequência posteriormente, dar continuidade e finalizar a disputa dos campeonatos estaduais? É algo que eu acho que a gente tem que pensar seriamente, porque acho que de certa forma a temporada do futebol, como tudo, né, em função do coronavírus, acho que fica tudo comprometido, e no futebol não está sendo diferente a partir de agora com a suspensão dos campeonatos. O que é que você acha, Lucas Reis? Tudo bom? Tudo bem? Boa tarde, desculpa aí, isso não é hábito, tá? Mas a gente tem tomado as devidas precauções aí internamente também. Frank, eu acho que dificilmente o campeonato termina. Acho bem complicado. Acho que se a federação esticar a corda e decidir disputar o campeonato ao longo do restante do ano, meio que em paralelo a Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, vai forçar muito a barra e os times vão ser obrigados a, sei lá, jogar com um time em reserva. Eu acho que em 2020 fica muito complicado para o campeonato ser concluído. Eu acho que em 2020 fica muito complicado do brasileiro ser disputado. Eu tô imaginando um semestre perdido. Dificilmente o brasileiro se inicia nesse semestre. Você teria o segundo semestre inteiro para fazer turno e retorno, é complicadíssimo, a não ser que você pense numa solução do tipo estender o brasileiro por 2021, meio que num formato até adaptado ao calendário europeu, por exemplo, do segundo semestre de 2020 até o final do primeiro semestre de 2021, mas aí consequentemente iria interferir no campeonato seguinte. Enfim, é uma decisão muito complicada. Só que o brasileiro é o campeonato mais importante do ano, o estadual definitivamente não é. Então, se você tivesse que perder, que abrir mão de alguma coisa, seria o estadual. O que a federação poderia fazer? Encerra o campeonato e pega a classificação geral e ali dá o título ao primeiro colocado, no momento é o Santo André. Seria o primeiro título da história do Santo André. Ou, em algum momento, acha datas no restante do ano e finaliza o campeonato, por exemplo, com jogos únicos. Quartas de final, semifinal e final, tudo em jogo único. Seriam 3 datas. Tudo bem que ainda teriam 2 datas a ser disputadas nessa primeira fase, aí não sei o que faria com elas. Então é muito delicado. Eu acho que não tem muita solução. Eu acho que ou você reduz esse final de campeonato para jogos únicos e faz tudo numa tacada só,
ou você encerra o campeonato do jeito que ele está e paciência, todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa, todo mundo vai ter um certo prejuízo e ano que vem a gente vê o que faz. Não tem muitas outras soluções para fazer, não tem nem data suficiente para manter o campeonato do jeito que ele está. Até porque o campeonato em andamento quer dizer o seguinte, que já existem algumas deliberações e algumas convenções em função do campeonato que está em andamento. O que quer dizer? Cada time tem 30 jogadores inscritos. Para esses times do interior, por exemplo, muitos deles fazem contrato somente até o final do Campeonato Paulista. E aí o que acontece? E aí como é que fica? Como é que depois do final do contrato esses jogadores poderão atuar por essas equipes? Se esses jogadores não estiverem mais à disposição, forem cuidar da vida, trabalhar em outra coisa, trabalhar em outro time, em outro lugar, fazer, enfim. Como ficam esses contratos? Como é que fica o regulamento do campeonato com relação a tudo isso? Tudo bem, é uma situação excepcional, né? Tudo isso tem que ser analisado. É claro que nós estamos pensando nesse aspecto também, mas são coisas que não é, o que eu quero dizer é o seguinte, não é só a hora que a situação estiver estabilizada, que já houver assim, uma disseminação menor do vírus aqui no Brasil, uma propagação menor, quando isso estiver controlado, se Deus quiser estará controlado, não vai ser só, vamos retomar o campeonato e pronto. E o campeonato não vai ficar paralisado 2, 3 dias, nós estamos falando inicialmente de semanas, quem sabe até 1 mês, 2 meses, a gente não sabe. Então, assim, como é que fica o regulamento do campeonato depois de tudo isso? É uma série de questionamentos que, à medida em que as coisas forem acontecendo, nós vamos ter que buscar respostas. O Cassiano Santana está conosco. Boas, Japão está na área. Excelente semana para vocês. Sorte do Corinthians. Isso a gente vai analisar também. Tecnicamente, desportivamente, quem ganha e quem perde com a paralisação do campeonato. Felipe Fabre, tem corintiano soltando fogos com essa notícia, pela fase ruim, agradeçam a parada. Pelo menos o Corinthians já vai saber que está fora hoje. Está falando por causa do derby, pode determinar isso. Não pode, né? Mesmo que o Guarani vença, o Guarani vai a 16, o Corinthians ainda pode fazer 17, então não tem essa certeza ainda. O Servílio Laurinho de Oliveira diz assim, boa tarde Frank, campeonato já era, sábado se o juiz não tivesse numa tarde infeliz, o Palmeiras teria levado couro. Que teve um pênalti lá, né, para a Inter, mas teve pênalti para o Palmeiras também. O Ivan de Oliveira, creio que não, sorte do Corinthians. Ele acha que o campeonato não tem condição de ser realizado posteriormente, não terá. Leandro Augusto, dá o título para o primeiro e acaba o Paulista. Felipe Fabre, vocês estão falando para dar o título para o Santo André. Será que se fosse o Palmeiras o líder, vocês iriam querer dar o título para o Palmeiras? Ninguém tem que ser campeão nessas circunstâncias, diz aqui o Felipe. Aqui no YouTube, no canal oficial do Milton Neves, o Anderson do Guarujá manda boa tarde aí para a gente. Salve aí, Anderson. Edinho Lopes está conosco aqui no Instagram. O Jonatas também está conosco. Quais são as boas notícias? Boas notícias nesses tempos bicudos, um pouquinho difícil, hein, Jonatas? O Zé Renato também, André Sintra, Rogério, Eugênio, Manfred, bastante gente aqui conversando conosco no Instagram também. Bom, do ponto de vista desportivo, Lucas, para a gente depois falar dos jogos que aconteceram aqui no final de semana, quem ganha e quem perde com a paralisação do Campeonato Paulista? Nós precisaríamos entender quais serão os movimentos dos clubes a partir de agora, né? Porque, por exemplo, você paralisa o campeonato, os times vão ficar treinando? Eu não sei, porque se os times vão ficar treinando, dá para imaginar, por exemplo, que o Corinthians está bem nessa, porque o Corinthians está numa situação complicada, não está na zona de classificação nesse momento, pelo contrário, é o último colocado do seu grupo, né? É o terceiro. Terceiro, somou um ponto, a Ferroviária empatou também, mas empatou por 0-0. Sim. Então o Corinthians está fora da zona de classificação. O Corinthians matematicamente tem até a possibilidade de ser rebaixado, embora eu não acredite nisso, e teria um clássico pela frente. Então,
Se os clubes vão manter suas atividades, o Corinthians pode se dar bem nessa, porque volta depois de um tempo trabalhando, com um pouco mais de tranquilidade, a poeira baixa, a pressão diminui um pouquinho, não muito, mas diminui um pouquinho. Então para o Corinthians poderia ser bom. A questão é que eu acho que os clubes não vão conseguir ficar em atividade. Não é uma ou duas pessoas, não tem um grupo de 10 funcionários trabalhando num CT, por exemplo. É muita gente trabalhando num centro de treinamento, mais os jogadores, acho que não vale a exposição, acho que fatalmente os clubes vão acabar parando e fazendo um certo isolamento dos atletas. Então, eu não consigo imaginar ninguém se dando muito bem, não. Pensando na tabela, o único que pode se beneficiar é o Corinthians, pela circunstância. Para agora, volta depois, de repente, com um gás novo, mais organizado, enfim. Mas eu não vejo uma super vantagem também não, viu? E desvantagem para quem está lá em cima na tabela? Ah, certamente. Por exemplo, o Santo André. Tudo bem que o Santo André vem num viés de queda, né, nas últimas rodadas. Mas o Santo André é o líder do campeonato, é o líder do seu grupo. De repente, você voltar a disputar o campeonato daqui a um mês e meio, é outro momento completamente diferente. O Santo André pode entrar em queda livre. Nesse momento, eu imaginaria o Santo André chegando no mata-mata com uma força razoável para... Bem que pegaria o Palmeiras, né? Mas com uma força razoável para fazer um jogo ali, de certo modo, de igual para igual. A gente não sabe como vai ser daqui a um mês, né? A coisa muda de forma gradual. Desportivamente, eu acho que quem sai mais prejudicado é o São Paulo. O bom momento do São Paulo é muito bom. Vem numa ascensão, sim. Time jogando bem, com uma sequência de bons jogos, de boas vitórias. Alguns caras que estavam embaixo ganhando confiança, o Pato, o Pablo, o Antony voltando bem da seleção de lesão. Então, vitória no meio de semana pela Libertadores, jogando bem, vitória contra o Santos, jogando bem. Bem destacado, é verdade. Eu acho que o São Paulo nessa acaba se prejudicando desportivamente. Você quebra uma sequência muito positiva, né? Porque no final das contas ninguém estará prejudicado, porque nós estamos olhando para dentro de campo, né? É claro. O Thiago Dantas diz aqui: grande Lucas, grande Frank, live já compartilhada, amigos. Que dificuldade é assistir no jogo do Corinthians, meu Deus. Esses caras têm que aproveitar a parada do campeonato, comer uma grama treinando. É muita incapacidade. Thiago Nunes cada vez culpa uma coisa, menos as substituições pífias que ele faz. Olha, Thiago Nunes, sei não, viu? Bom, vamos começar pelo clássico aqui. O que você achou de São Paulo 2, Santos 1? Eu acho que o Santos, mesmo com um jogador a menos, não soube se posicionar em campo, né? Para segurar o São Paulo. Porque, veja, a Internacional de Limeira, com a mesma dificuldade, segurou o Palmeiras. Exatamente. Com 10 jogadores. Acho que o clássico a gente tem que olhar sobre alguns aspectos. No lado do Santos, o Santos fez um primeiro tempo bom, até na primeira etapa foi boa do Santos. Não foi muito melhor que o São Paulo, talvez em alguns momentos do primeiro tempo tenha sido um pouco superior, mas foi um bom primeiro tempo, foi de igual para igual. O São Paulo é um time com muitas alternativas, com muito recurso, então o Santos fez um primeiro tempo bom. A expulsão do Jobson aos 45, 44 minutos muda completamente a história do jogo, porque mudaria fatalmente a postura do Santos. O que eu imaginava para o segundo tempo? O Santos muito bem compacto, fechado, ali duas linhas de 4 em frente à área e contra-ataques com o Soteldo, com o Arthur Gomes. O Gesualdo não mexe no time no intervalo, ele só recua o Pituca, o Sanches e o Soteldo para fazer o meio campo com esses três e tenta se segurar assim. Eu, no intervalo, teria tirado, por exemplo, o Yuri Alberto, que não pegou na bola durante o primeiro tempo. Ficaria só com jogadores de velocidade, pensando no contra-ataque. Foi ele que fez o gol? O gol do Santos foi do Arthur Gomes. Do Arthur. Ele não fez isso, o Santos não conseguiu se compactar. Então o Santos dava muito espaço entre as duas linhas para o São Paulo trabalhar. O Daniel Alves jogando muito nesse espaço. E o São Paulo foi pressionando, aumentando a pressão. Acabou fazendo 2 gols em bola parada, que é um problema do Santos em 2020. Muitos gols sofridos de bola parada. O Everson até falhou no primeiro gol. E o Pablo acaba entrando fazendo 2 gols. E aí a gente tem que olhar para o lado do São Paulo. Quando o São Paulo fica com um jogador a mais, o São Paulo vem fazendo um primeiro tempo bom também. O São Paulo fica com um jogador a mais. A atitude do Fernando Diniz foi de muita coragem, porque ele tira um zagueiro, ele está jogando com 2 zagueiros, o Arboleda e o Bruno Alves, ele tira o Bruno Alves, coloca o Pablo, ele fica com um zagueiro de ofício, segura os laterais, um lateral em algum momento, mas havia momentos em que o Arboleda jogava centralizado no círculo central e os 2 laterais um pouco mais abertos, então ele ficava basicamente com um cara na retaguarda e pressão para cima do Santos, foi para cima do Santos com muita coragem.
era um risco. O Santos poderia arrumar 2 contra-ataques ali com o Soteldo e matar o jogo e não se fechar e não sofrer mais nada ali. Mas o Diniz escolheu arriscar, ele escolheu ir pra cima. E funcionou, porque o segundo tempo foi absolutamente tranquilo pro São Paulo. O São Paulo não passou susto nenhum, o jogo foi absolutamente controlado pro São Paulo. O São Paulo com bola no chão, buscando sempre chegar ao gol do Everson. Acabou chegando de bola parada, mas sempre com jogadas construídas que levaram até a bola parada. Então o Santos não tem como questionar muito a vitória do São Paulo, não. O segundo tempo do São Paulo foi muito superior. O Santos não soube se defender, não conseguiu segurar de jeito nenhum o São Paulo. O São Paulo teve 60 e tantos % de posse de bola, ameaçou mais, foi mais criativo, teve mais alternativas. E o Santos, sem saber se defender, acabou levando a virada. E ele não conseguiu fazer a leitura dessa questão da saída do zagueiro, né? Exatamente. Um espaço que ele precisava ocupar, que ele poderia tentar pressionar um pouquinho mais para que o Santos também não ficasse acuado. O que o Diniz fez foi inverter a pirâmide, né? Porque normalmente nós temos mais jogadores na linha de defesa do que na linha de ataque. É uma pirâmide. O Diniz fez o contrário, ele ficou com menos jogadores atrás e foi ampliando o campo do São Paulo. Então o São Paulo tinha jogadores, do meio para frente, o São Paulo tinha jogadores preenchendo todos os setores da defesa do Santos. O Santos não conseguia preencher também numericamente a sua defesa. O São Paulo gradualmente foi empurrando o Santos e foi chegando até fazer a virada. Cassiano Santana, São Paulo que estava engrenando, hein? Putz, meu Verdão não tem boas recordações em paradas. O Pato vai namorar a filha do baú. Jardel Santana, temos que ressaltar, São Paulo tem tudo para ganhar esse Paulistão. E o Servilho, amigos, Palmeiras foi horrível no sábado. Foi horrível, Verdão? Foi mal. Não foi horrível, mas foi mal. O primeiro tempo o Palmeiras fez um primeiro tempo razoável, criou as principais oportunidades. Os 4 jogadores de ataque, pelo menos um deles teve, todos eles tiveram pelo menos uma oportunidade de marcar. O Palmeiras arriscou, foi para cima da Inter de Limeira. A Inter estava se defendendo bem e de uma forma até que bem sólida. Acho que o Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem de certo modo, porque na minha visão teve pênalti no Ayrton, volante Ayrton, logo com 2 minutos de jogo. E o Felipe Melo merecia ser expulso logo também no início do primeiro tempo por uma entrada criminosa no jogador da Inter, se eu não me engano é o Lucas Braga, jogador que pertence ao Santos. Mas a arbitragem deixou seguir. E o Palmeiras foi melhor, mas o Palmeiras não foi contundente. O Palmeiras em momento nenhum pressionou de fato a Inter de Limeira, encurralou o time do interior, em momento nenhum. No segundo tempo ficou com 1 a mais e a Inter fez exatamente o que o Santos não soube fazer. A Inter se fechou de forma muito eficiente, porque até o momento da expulsão o Palmeiras criava algumas oportunidades. Da expulsão em diante, o Palmeiras não teve oportunidades mais tão claras assim, que obrigasse o goleiro da Inter de Limeira a fazer boas defesas, enfim. As oportunidades diminuíram, o Palmeiras não conseguiu furar esse bloqueio, faltou criatividade para furar esse bloqueio. No final das contas, o resultado foi bem justo, porque a Inter jogou para não perder, e foi muito eficiente, e o Palmeiras não jogou o suficiente para vencer. Então o 0-0 acabou saindo justo. E o Rony, apesar de criticado, acho que foi o melhor jogador do Palmeiras, pelo menos no segundo tempo. Foi ele que tomou a iniciativa de ir para cima, de tentar alguma jogada, apesar do pênalti, né, que foi ele que deslocou o jogador da Inter. Mas ele foi bem mesmo. Ele parecia estar um pouco mais à vontade, né? E o Rony é muito agudo, né? Então ele arrancava muito para cima da defesa da Inter de Limeira, fazia muita jogada de profundidade, dava muita profundidade para o ataque do Palmeiras. Acho que talvez tenha sido o destaque positivo do Palmeiras no jogo, sim. E falta, eu acho que agora, uma definição do Vanderlei, se ele vai querer o Dudu pelo meio ou o Dudu pela beirada, né? Porque o segundo jogo que ele faz, metade do jogo atuando de uma maneira e a segunda metade atuando de outra maneira. No então, meio do jogo, acho que é sinal de que há uma indefinição ele tá em dúvida, aí. De fato. E acho que vale destacar também, no último jogo você destacou isso, Frank, e mais uma vez vale a gente ressaltar aqui. O Patrick de Paula precisa ser titular do time do Palmeiras. Eu acho até que o Vanderlei errou na substituição no meio no intervalo, porque ele tira o Ramírez e coloca o Patrick de Paula. E o Ramírez vinha fazendo um primeiro tempo razoável, de razoável para bom, melhor do que o Bruno Henrique. Mas enfim, ele tira o Ramírez. E o Patrick de Paula dá outra dinâmica para o time do Palmeiras, dá outra dinâmica para o meio campo. E ele é um jogador de classe, assim, é um cara que joga de forma muito elegante, chega em bolas que todo mundo imagina que ele não vai chegar, distribui muito bem o jogo, tem uma chegada positiva também. Enfim, ele é um cara que
ele tá pedindo passagem, ele precisa ter mais oportunidade no time titular para começar o jogo, para disputar 90 minutos, ser mais testado em jogos grandes também. Enfim, é um jogador de muito valor e que precisa de mais espaço no time do Palmeiras. O Rafael Vieira Paz diz assim: eu, apesar de torcer para o Palmeiras, acredito que o título deve ficar com o São Paulo, mesmo após a parada, pois o Luxemburgo não mostra muita inteligência, colocando o time com 4 atacantes. Cadê? 4 atacantes. Realmente acreditei que ele recuperaria Scarpa e Lucas Lima, mas infelizmente esse é ultrapassado. Vai voltar essa história de novo agora, o Palmeiras não vencendo. Sim, começa a questionar, né? O Luxemburgo. Você acha justo? Acha correto? Quando o Luxemburgo tomou essa decisão de manter a linha de 4 atacantes, com o Dudu sendo em tese o jogador mais armador dessa linha de 4, eu falei que era corajoso e que eu achava que ele tinha que insistir um pouco. Porque você está colocando, especialmente o Dudu, numa função diferente da que ele está tão acostumado, embora ele já tenha jogado assim em outros momentos. Então eu acho que precisa ser mais testado. O estadual, inclusive, serve para isso, né? O estadual é a primeira fase de Libertadores, acho que dá para testar. Acho que dá para insistir, porque as peças que ele tem no elenco para fazer essa função não funcionaram até agora. Acho que ele pode insistir um pouquinho mais, testar, tentar adaptar, tentar treinar mais os jogadores fazendo essas funções. E mais pra frente ele reavalia. Ele pode ser também que, por exemplo, numa parada dessa, um desses jogadores de meio campo voltem voando. Sei lá, o Scarpa volte voando. E aí ele vai preencher esse setor e vai resolver o problema. Enquanto isso, eu acho que vale insistir sim. O Jean diz aqui que o Corinthians vai ser salvo pelo coronavírus. O Servílio Laurinho de Oliveira, nosso amigo de Águas da Prata, diz que o Luxemburgo não aproveita o Gabriel Veron, já escondeu o menino. O Diego Silva diz assim, para mim os estaduais nem deveriam existir, só atrapalha o calendário, mas enfim. A CBF também no domingo determinou a suspensão, a paralisação das competições nacionais que estão em andamento. E aí ele tem que dizer o seguinte: Copa do Brasil está paralisada, Brasileiro Feminino está paralisado e Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Sub-20, Sub-17, tudo que tiver em andamento, tudo parado também. Ou seja, o futebol do Brasil parou de vez. E parou dessa maneira no Campeonato Paulista. No grupo A, o Santos liderando com 15 pontos, o Oeste e o Água Santa têm 10. Podem chegar a 16 ainda, né? Então não dá para dizer, o Santos tinha tudo para garantir a classificação aí no jogo contra o São Paulo. No grupo B, Santo André e Palmeiras têm 19, mas o Bragantino tem 16, então não dá para dizer que algum time esteja classificado, porque desses 3 aqui, 2 se classificarão, isso é fato. Sim. Lembrando que faltam 2 jogos aí para terminar a fase de classificação, certo? No grupo C, o São Paulo tem 18, o Mirassol 16. Aqui nesse grupo, o São Paulo sim já se classificou, porque a Inter de Limeira só pode chegar até 17, ela é a terceira colocada, o Tricolor já tem 18. E o Bragantino, com 17 pontos no grupo D, também está classificado, porque Corinthians e Ferroviária, que tem 11 pontos ganhos, com 6 poderão chegar a 17, mas só que o Bragantino já tem 5 vitórias, e essas duas equipes chegariam no máximo a 4 vitórias. Então, nos critérios de desempate, já deu Bragantino. Ou seja, mesmo se o Guarani, que tem 13 pontos hoje, vencer a Ponte Preta, 16, e vencer seus próximos 2 jogos, o Guarani ficaria com a primeira vaga e o Red Bull Bragantino, com a segunda vaga. Então aqui tem uma vaga para Guarani, Corinthians ou Ferroviária, porque o Bragantino já tem a dele garantida. É isso. A situação do grupo do Corinthians é muito embolada, e, enfim, uma vitória, uma derrota aqui e ali muda completamente a história do grupo. Agora um destaque, o grupo do Santos, o Oeste, 10 pontos, é o segundo colocado do grupo do Santos. Suponhamos que o Oeste, Água Santa... aí não daria, mas enfim. O Oeste, ele é o segundo colocado do grupo do Santos, estaria classificado hoje, e é o 12º colocado da classificação geral. A sorte do Oeste é que o Água Santa e o Ituano estão com campanhas piores, embora estejam com a mesma pontuação. Senão, nesse momento, ele estaria na zona de rebaixamento e na zona de classificação do Santos, do grupo do Santos. É muito maluco esse regulamento do Campeonato Paulista.
E é curioso também a gente ver, o Oeste começou o campeonato muito mal, uma sequência muito ruim. Venceu 2 jogos e entrou na... Exatamente, e aí esse regulamento tão maluco que o Oeste venceu 2 jogos e tá na zona de classificação. E o grupo bem embolado, porque no final das contas, a Ponte Preta tem chance de classificação, e a Ponte Preta é o último colocado do campeonato nesse momento. Então, eu comentei inclusive que poderia ser, sei lá, que a federação suspenda as 2 últimas rodadas, depois vai direto pro mata-mata quando o campeonato retomar. Mas o campeonato é tão embolado, os grupos estão tão embolados, que essas 2 últimas rodadas podem mudar completamente os cenários. Então, o Corinthians, por exemplo, uma vitória do Corinthians pode mudar completamente a história do grupo D. Então, são 2 rodadas muito importantes, por isso que essa parada pode mudar completamente o que vai ser o campeonato assim que ele retornar, se ele retornar. Olha, o Rafael quer saber da gente aqui qual a nossa opinião a respeito do Scarpa. Ele diz assim: eu acho um carcaço de bola. Dando uma moral para ele, será que ele não resolveria os problemas do Palmeiras? Eu acho que o Scarpa tem que começar também a ser testado nessa função, onde o Vanderlei hoje só coloca Lucas Lima e Rafael Veiga. Eu acho que ele deveria também pensar em utilizar o Scarpa nessa função aí. Eu concordo. Eu acho o Scarpa muito bom jogador, acho ele muito versátil. Porque a sensação que eu tenho quando eu olho pro Scarpa é que do meio pra frente ele faz todas as funções. Joga mais aberto pelo lado, joga mais centralizado, joga ali como um segundo volante, enfim. É lateral esquerdo de origem. Então é um cara que acho que pode também ganhar um pouquinho mais de insistência do Luxemburgo. Ele vai ter oportunidade ao longo da temporada porque é muito longa, a temporada é muito longa. Há quem diga que o Scarpa ficou um pouco cabisbaixo, um pouco frustrado por não ter saído no começo do ano. Eu já li isso de alguns companheiros. Não sei se isso explica. Eu também não vi nenhuma declaração do Vanderlei dizendo onde ele imagina que o Scarpa tem que jogar, porque de repente o Vanderlei entende que ele é um jogador de lado de campo. Não sei, isso eu não sei. Porque dependendo do que o treinador imagina para o jogador, ele não vai ter oportunidade nessa função. Eu acho que poderia ter. Ô Lucas, o que vai dar no derby hoje? Eu acho que o Guarani vence. O Guarani deve vencer. O momento do Guarani até que é bom. Vamos chutar um 2-0 pro Guarani. Olha, informações aí pelo Brasil, né? O Fluminense venceu o Vasco da Gama, o Vasco ainda mantém o Abel, né? Pelo menos por enquanto, né? Tem informação do PVC, do Globoesporte.com, no blog do PVC, dizendo que é muito possível que o Vasco encaminhe a saída do Abel ainda nessa segunda-feira. O momento é péssimo, o trabalho do Abel é muito ruim, e eu já falei aqui outras vezes que time limitado não é desculpa para time desorganizado, e o time do Vasco é muito bagunçado, o trabalho do Abel não tem nada. Eu acho que o caminho natural é que ele acabe saindo. O Vasco que essa semana perdeu para o Goiás na Copa do Brasil, que a gente não vai ter o jogo da volta, que seria essa semana, está suspenso, e perdeu o clássico para o Fluminense. Já no Cruzeiro, o vai não foi, acabou fundo. O Adilson Batista, que havia sido demitido no meio de semana, depois da derrota para o CRB na Copa do Brasil, mas não foi demitido no final do dia daquela quinta-feira, foi readmitido sem ter sido demitido, perdeu mais uma vez no fim de semana e agora foi demitido para valer sem ter sido readmitido. Ele já carcou o pé na rua. Era questão de tempo, né? Acho que ninguém esperava a vida longa do Adilson. E saiu atirando. Saiu atirando. Acho que ninguém esperava a vida longa do Adilson no Cruzeiro nesse momento, especialmente depois do que aconteceu no meio de semana. Demite, não demite, enfim, era sinal de que ele estava com os dias contados, e a não ser que o time fizesse uma arrancada brilhante. Enfim, quando viesse uma derrota um pouquinho mais vergonhosa, um pouquinho mais inesperada, ele seria demitido. Foi demitido e atirou muito no elenco. Ele falou que os jogadores tomaram conta do clube, derrubaram o Mano, derrubaram o Rogério, derrubaram o Abel. Ele fez o que podia e caiu. Acho que ele não está caindo nesse momento por causa disso, não, porque o elenco passou por uma reformulação razoavelmente grande. Ele está caindo porque o trabalho não caminhou. Enfim, não tem muito o que fazer. Era meio esperado já. Viu? Bom, o Osimar Bolicen, que era o diretor de futebol, caiu também lá no Cruzeiro, né? E o Cruzeiro segue a sua sina aí de desorganização. O Cruzeiro está a 3 pontos do grupo de classificação, né? Do G4 lá do Campeonato Mineiro. Um negócio realmente lamentável o que está acontecendo. Já o São Paulo estreou vencendo bem, né? Jogando fora de casa contra lá no Castor Cifuentes, contra o Vila Nova, né? Vila Nova. E vencendo por 3-1. Isso, o São Paulo é um técnico de muito repertório, né? E ele prometeu que chegaria com o time jogando sempre muito ofensivo, pra cima, etc. E foi o que ele fez.
E quando você chega num clube que tem uma queda como a que o Atlético teve, com duas eliminações seguidas em competições diferentes, time oscilando no campeonato estadual e tal, você chegar vencendo bem é bastante importante. Eu acho que o São Paulo vai dar jeito no time do Atlético. Tenho minhas dúvidas se o Atlético vai ser suficiente para as ideias do São Paulo, mas eu tenho certeza que o São Paulo vai voltar a apresentar boas ideias no time do Atlético. O Gauchão que está suspenso por 2 semanas também, o campeonato estadual lá do Rio Grande. 2 semanas, e aí será reavaliado, né? Que volta em 2 semanas. Ele será reavaliado depois de 15 dias. Acho que 15 dias não vai dar para nada, acho que fatalmente o campeonato Por exemplo, aqui em São Paulo eles já anunciaram a suspensão por tempo indeterminado. Lá eles anunciaram há 15 dias e depois a gente reavalia, mas evidentemente que aqui em São Paulo, imagino eu também, dirigentes irão se falar. Deve ter um grupo assim, ó, só diretoria da Federação Paulista, entendeu? O que eu li tem pouco, o presidente e os presidentes dos clubes. O que eu li há pouco é uma declaração do José Carlos Pérez, presidente do Santos, dizendo que o clube vai suspender as suas atividades todas e que a federação manterá contato a cada 7 dias para ir reavaliando a situação. Então vai ter essa atualização semanal para entendendo quais direções o campeonato vai tomar. E ele disse que o Santos vai paralisar. O Santos paralisa o as clube. Atividades? Suspenderá as atividades do CT e todo o clube será fechado. O Gagliotti também fala que a tendência é que isso aconteça no Palmeiras. O Leco também falou que deve acontecer a mesma coisa do São Paulo, só não tem declaração ainda sobre o representante do Palmeiras, do Corinthians. Mas enfim, acho que a tendência é que pare, né? Como você vai ficar trabalhando, treinando, mantendo o centro de treinamento em atividade, em meio a uma pandemia tão grave, enfim, acho que não vai ter muito jeito não. Bom, alguém aqui eu já vi perguntou como é que vai fazer com o início do Campeonato Brasileiro. Bem, como nós informamos, as competições da CBF estão paralisadas, né? Então, se as competições estão paralisadas, o brasileiro simplesmente não vai começar. Se a época do início do Campeonato Brasileiro nós estivemos nesta mesma condição, em condição parecida, ou aí se os estaduais tiverem retornado, aí CBF que vai revisar calendário, essas coisas todas e a gente vai acompanhando. Até porque está tudo parado. Sul-Americana também, Libertadores também. Então, uma parte do ano aí que nós perdemos e eu acho que isso vai comprometer, na realidade, toda a temporada. Certo? É isso aí, pessoal. Ó, a gente volta a qualquer momento com mais informações, quando nós tivermos informações relevantes para conversar, para falar com você, de repente, à medida que as situações forem sendo atualizadas, a gente vem aqui e traz para você. Agora, de futebol mesmo, esta foi a última live que nós estamos levando para o ar aí, tá bom? A gente vai se falando, boa sorte para você, atenção a todas as dicas aí de Ministério da Saúde, órgãos responsáveis, órgãos de saúde estaduais, municipais, atenção àquilo que o seu médico fala para você no consultório, no seu bairro, tá bom? Vamos ficar atentos aí a todas as medidas de prevenção para evitar a propagação do coronavírus aqui no Brasil, tá bom? E é só fazendo isso, viu, gente? Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. É só fazendo isso, só tomando essas atitudes que neste momento são consideradas radicais, mas que são necessárias, que nós vamos impedir, não que o vírus chegue porque ele já está aí, certo? Mas que nós vamos impedir essa propagação, porque a grande meta nesse momento qual é? É não chegar ao mesmo nível em que hoje se encontra, por exemplo, a Europa. A gente não pode deixar que isso aconteça aqui também no Brasil. O que já aconteceu na China, o que está acontecendo na Europa agora, a gente não pode deixar que isso chegue aqui no Brasil, na América do Sul. E é uma atitude simples, cara. No dia a dia, nas pequenas coisas, tomando as precauções devidas, que nós vamos conseguir evitar tudo isso, certo? Lavando sempre a mão, álcool gel. Eu sei que vai ter a dificuldade do desabastecimento, você já não encontra, mas água e sabão todo mundo tem em casa, né? Evitar aglomeração, tudo aquilo que todo mundo já está sabendo. E a gente vai continuar repetindo exaustivamente, porque é necessário para que as pessoas entendam a gravidade da situação, tá bom? Mas assim a gente vai combater e vai chegar lá, beleza? Grande abraço para todos, valeu Lucas. Valeu, Franco. Até mais. Um abraço. Tchau, pessoal.